É isso aí, você que está ligado sempre aqui na TV Libertas. Estamos começando mais um programa Ministrar aqui pela tua TV Libertas, né? Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a pastora Glaucilene, pastora presidente do ministério, ali na Comendador José Garcia, né? Ao lado da Academia R1, Igreja Nacional Poder da Fé, não é isso, pastora? É isso mesmo, Martinelli. É um prazer estar aqui novamente com vocês, com todos os ouvintes da TV Liberta. E aqui estamos nós ali do lado da Academia R1, na Comendador José Garcia, no número 517, bem em frente ao posto Piranga. De fácil acesso ali para todo mundo nos fazer uma visita. Amém. O assunto de hoje, né, aqui no programa vai ser basicamente falar um pouquinho sobre amor ao próximo, né? Dentro da igreja moderna. A igreja, ela já passou por várias mudanças, né? E a gente cruza hoje um tempo da igreja onde a gente que estuda acredita que seja o tempo da igreja moderna, mas a igreja moderna não deixou para trás alguns valores, né? E o amor ao próximo é um deles. Nós vamos estar aqui comentando, falando um pouquinho a respeito e até aproveitando já, pastora, para a gente comentar, né? Esses dias atrás eu tenho acompanhado aí o trabalho de vocês, a Cassiane sempre lá, né, fazendo aula comigo, e a gente sempre comenta a respeito do trabalho que vocês têm feito. E a igreja em si, eu acompanho já tem um tempo, vocês sempre tiveram envolvido com algo social, sempre ali ligado a alguma coisa ali. E agora nos últimos tempos vocês têm encabeçado alguma missão nesse sentido dentro da cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito. Então, nós estamos sim muito engajados com essa obra social, porque nós estamos acreditando no que a palavra de Deus nos diz, no que a palavra de Deus nos declara, que aquele que servir ou ajudar ao pobre, ao necessitado, aquele que estiver no presídio, essa pessoa não está fazendo, ou essa igreja, ou esses servos não estão fazendo para aqueles que estão sendo servidos na verdade, mas estão sendo feitos para o próprio Senhor Jesus. E baseando-nos, né, Martinelli, no que Jesus nos ensinou, que o maior mandamento da palavra do Senhor é, claro, amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós não podemos ser indiferentes, como a Bíblia nos fala lá em Lucas, né, da passagem do bom samaritano, que o sacerdote e o levita se tornaram indiferentes à situação daquele homem que estava à beira do caminho. E nós temos visto isso acontecer. Então, a Igreja Nacional Poder da Fé, nesses últimos 2 meses, tem se empenhado em arrecadações de mantimento, de roupas, de calçados, de bíblias, e nós temos feito de 15 em 15 dias esse trabalho social nas ruas. E o nosso primeiro trabalho foi para a glória de Deus. Nós conseguimos 150 bíblias, não é só o Novo Testamento, bíblias mesmo, completa, de Gênesis até Apocalipse, com fecho. E nós saímos nas ruas distribuindo. E o nosso bordão principal, que nós abordamos as pessoas na rua, foi o seguinte: eu gostaria de te dar um presente. Você aceita? E as pessoas nos surpreenderam de uma forma gloriosa, porque algumas se ajoelhavam, outras choravam, outras agarravam a Bíblia. E, na verdade, o que nós acreditamos mesmo, que a palavra de Deus é o maior presente que nós podemos dar para alguém. Com certeza. Mas não sendo também demasiadamente espirituais e olhando para o natural das coisas, após isso, 15 dias, nós saímos novamente para as ruas e nós servimos sem marmitex. Nós saímos para os drogados, para as pessoas que moram debaixo da ponte, desabrigados, aos necessitados nas noites, e nós distribuímos em uma noite sem marmitex. E trazendo também o alimento natural para essas pessoas. E nesse próximo sábado, quem quiser de outra igreja, de outra denominação, eu quero aproveitar a oportunidade, porque nós vamos estar agora, sábado, saindo com as doações de cobertores e de blusas de frios, de calça, de meia, de luva. Nós estamos cobrindo essas pessoas e sempre dizendo que Deus nos chamou a ser pescadores. E ninguém pesca sem isca. Sim. E a gente tem visto que a igreja moderna, como é o tema hoje,
têm se esquecido de usar a isca. Querem muito serem pescadores, mas não têm sido. Estão jogando só o anzol, só na água. Só o anzol vazio, né? Então, é como dizia o meu avô, tem dado varada na água. Verdade. Tem dado varada na água e a gente tem assistido uma transferência de aquário, como eu digo. É peixe saindo de um aquário entrando em outro. Mas a igreja não tem pescado. E se a gente aprofundar um pouquinho mais, aproveitando essa oportunidade que você me dá, as estatísticas são muito tristes para o Evangelho de Jesus. Porque nos últimos 10 anos o número de convertidos são mínimo, incomparável a 10 anos atrás. Porque tem havido essa transferência, não tem havido a pesca que Jesus nos chamou para ser esses pescadores. A gente vê às vezes campanhas, movimentos que transferem membros de um lugar para outro, mas todos já estão salvos. Sim. E não há então uma pesca que Jesus nos chamou. E despertando nisso, sobre isso, querendo nos tornar não pescadores como tem um dialeto no mundo evangélico, pescador de aquário, mas pescador de rio e de oceano, nós temos ido para a rua. E em cada abordagem, nós levamos essa isca, que foi a Bíblia, as marmitex, e agora vai ser as doações de agasalhos, de inverno e cobertores, mas sempre evangelizando, falando de Jesus para essas vidas. Mostrando o amor que se fala na Bíblia, né? Mas até mais, porque a gente vê que às vezes o ouvido se adquire muito pouco conhecimento do que os olhos vê. Então nós temos levado ex-drogados para as ruas conosco, pessoas que Cristo libertou, pessoas que tiveram experiência real, que tiveram profundas, que viviam debaixo da ponte ali da DIC 1, da DIC 2, que vivia ali aterrado, mesmo no aterrado, e tem ido com a gente bater no peito e dizer para essas pessoas que estão nessa situação: olha para mim, olha para minha vida, olha o que Deus fez comigo. E a gente tem recebido um retorno dessas pessoas, porque na verdade a igreja moderna precisa se despertar para esse trabalho social. Verdade. Muito e urgente, tem que ser algo urgente, porque essas pessoas estão sedentas de Cristo e de alguém que leve Cristo. Mas eles não vão nos ouvir se nós não tivermos uma abordagem de sabedoria até eles. E eu queria muito que esse programa chegasse a todas as denominações, a todos os pastores, pastoras, ministros, evangelistas. Eu acho que tudo é válido, sair para outros países, evangelizar a África, Angola e etc. Mas o apóstolo Paulo também nos diz: o que adianta nós ganharmos o mundo todo e perdermos de dentro da nossa casa? Verdade. O nosso Brasil, a nossa Pouso Alegre ainda está muito carente de Jesus. E eu queria mesmo convidar, porque esse não é um trabalho da minha igreja, estou aqui representando a Igreja Nacional, mas é um trabalho do reino de Jesus. Amém. É do reino do Senhor. E eu queria que esse programa hoje alcançasse a todos os evangélicos, a todos os pastores, a todos os cristãos. Vamos para as ruas, vamos lutar por essas pessoas, porque elas precisam de Cristo, elas necessitam de Cristo. Vamos nos reunir como uma nação cujo Deus é o Senhor e vamos para a rua. Amém. Porque se a gente quer ganhar alma, a gente tem que ir para o lugar certo. Amém. Se a gente que é cristão, né? Se a gente que se diz cristão, que conhece Jesus, que conhece esse amor que é falado na Bíblia, não se colocar nas ruas, não fizer a diferença, né? Muito menos aqueles que não conhecem, né? E esse trabalho ele é importante pelo ponto de vista social, pelo ponto de vista cidadão e pelo ponto de vista cristão. A igreja, como eu tive aqui na semana passada, uma convidada, né, missionária da África e tudo mais, e ela colocou o ponto de vista dela, de uma pessoa que é estrangeira aqui no Brasil, de uma pessoa que não conhece a nossa realidade, mas contextualiza o que ela vê na África e o que ela vê aqui no Brasil. E exatamente batendo com o que a pastora Glaucilene falou aqui, a nossa igreja moderna, ela está um pouco tímida, ela está um pouco para dentro das suas próprias paredes e, como a pastora disse, fazendo transferência de peixe de um aquário para o outro. Quando, na verdade, o interesse e o propósito da gente estar aqui nessa cidade, da gente caminhar por essas ruas, é a gente conquistar, é a gente ganhar novas pessoas, é a gente
aumentar, né, essa corrente de amor e tudo mais. Lembrando que esse ano, 2016, é um ano que, segundo estudos, a gente vai ter o inverno mais frio dos últimos 10 anos. Se você tá na tua casa à noite, né, se você está nos assistindo e você está aí debaixo do cobertorzinho ou agasalhado agora, você imagina às 2 horas da manhã, né, como que vai estar as ruas de Pouso Alegre. Imagine que quem está lá é imagem e semelhança de Deus e também criatura igualzinha a você. Então, assim, se não for pelo lado cristão, tenta olhar pelo lado humano, pelo menos, para você entender o que seria isso, né? Ontem eu estava voltando aqui de Cambuí e a gente estava acompanhando a temperatura, nós chegamos a pegar 1 grau. Agora você imagina, né? Quem estava dormindo nessa mesma hora na rua, que situação que estava. Isso era meia-noite e pouco, meia-noite e meia. Então você imagina isso. A importância, pastora, desse tipo de trabalho, e eu vejo assim que não é o primeiro trabalho que vocês fazem aqui, até porque eu conheço vocês já de longa data, e eu vejo que não é o primeiro trabalho que vocês se envolvem e tudo mais. Inclusive, eu queria lembrar aqui, ressaltar um trabalho que vocês fizeram também no Massaranduba. Nós, como Ministrar, sempre fizemos trabalhos lá, mas eu lembro que uma vez vocês foram para lá, se dispuseram, colocaram a igreja para ir para lá. E qual que é o resultado? Qual que é a gratificação? Porque existe, é lógico, que uma questão espiritual, né? De levar o evangelho, de cumprir uma ordem que o próprio Jesus deu. Mas assim, qual a gratificação para a gente, a pessoa, né? O ser humano? Quando você entrega alguma coisa, quando você vê o sorriso no rosto de uma criança, quando você vê uma mãe, né, encher o olho d'água em receber um alimento, o que acontece aí dentro aí? Isso aconteceu em outubro do ano passado, que nós fomos para o bairro Massaranduba, que aliás é bom ressaltar que é um bairro esquecido, né? Praticamente abandonado pelas prefeituras, pelas igrejas, por tudo e por todos. E nós fomos sim em outubro, levamos doações de roupas, saquinhos surpresas, nós levamos presentes para as crianças e foi muito gratificante. Mas eu posso resumir a sua pergunta dizendo assim: muito mais ganha quem dá do que quem recebe. Essa é a verdade. E quem oferece um copo d'água pode esperar que vai receber uma fonte de volta. E é essa sensação que a gente tem. Qual a sensação natural? É que você oferece apenas um copo d'água e as pessoas te devolvem uma fonte para você de volta. E muito, muito mais recebe quem dá do que quem recebe, na verdade. E se a sociedade brasileira, porque agora a gente não está falando só para a igreja evangélica, mas a sociedade cristã, a sociedade brasileira entendesse, o ser humano, Martinelli, entendesse que é muito melhor para quem dá do que para quem recebe, as coisas não estariam dessa forma como está. Verdade. O individualismo do ser humano, o eu, tem feito com que a situação esteja dos nossos olhos de calamidade pública, como a gente vê. Mas é realmente um engano, parece que é uma venda do inimigo nos olhos, para que as pessoas não entendam o grande ensinamento de Cristo, que muito mais recebe quem dá do que quem realmente de fato está recebendo. E além dessa gratificação humana, que a gente recebe sim de volta, que é gritante, existe a gratificação espiritual. Para que você tenha uma noção do trabalho de Massaranduba, que a gente fez o ano passado, cerca de 12 pessoas se converteram ao evangelho. No meu último batismo que nós tivemos na igreja, nós batizamos essas pessoas. Nós fizemos o batismo de 9 pessoas num dia, e num domingo, e no outro sábado eu tive que batizar mais pessoas, porque foi o mover de Deus. Eu batizei mais, e tudo consequência do projeto do Massaranduba, que nós fomos lá para evangelizar, simplesmente para levar, mas como Deus diz, né? Nós recebemos de volta a gratificação humana, a amizade daquelas pessoas, o respeito delas por nós, mas além disso, Deus abriu uma porta que nos levou à salvação de pessoas que estavam no crack, de pessoas que estavam nas drogas, de pessoas que estavam no alcoolismo mais profundo, vivendo numa vida desumana.
no sítio Santa Rosa aqui de Pouso Alegre. Então, tudo foi um canal. Começou essa trajetória lá no bairro Massaranduba. A gente foi com um projeto, mas o projeto de Deus estava muito mais além do nosso. Então, é sempre bom dizer, aproveitando o espaço e a audiência grandiosa da Rádio Ministrar, do programa Ministrar e da TV Libertas, que eu vim aqui hoje, não para proclamar a minha igreja, mas eu vim aqui hoje para proclamar o povo de Deus. Vamos fazer alguma coisa. E a gente tem ouvido, até quando estamos nas ruas, na penúltima vez, a gente ouviu um comentário assim: ficam tratando de vagabundo. Essas igrejas ficam tratando de vagabundo. Porque falta ali o conhecimento de que Deus realmente abomina o pecado que eles vivem, mas Deus ama o pecador tanto quanto a mim, como a você e como a qualquer outra. Verdade. E o amor de Deus por eles é incondicional da situação que eles se encontram. E Deus abomina a prática do pecado, mas Deus ama o pecador tanto quanto o justo. Então a gente precisa entender, e a igreja moderna, que é o nosso tema hoje, precisa entender o que é fazer a obra de Deus. Amém. A gente fica muito grato, né, por ouvir esse tipo de coisa. Na semana passada, a gente teve aqui a pastora Simone Feitosa, né, e ela comentou, até abordando aqui o que a pastora Glaucilene falou. Ela falou no dia em que ela esteve aqui dando entrevista pra gente, ela falou que eles fizeram um trabalho parecido com esse. E de repente ela estava sentada lá, o pessoal servindo as marmitex, e ela viu um jovem e ela se incomodou e foi ali conversar com esse jovem. E dessa conversa ela entendeu que ele tinha vindo para Pouso Alegre para buscar trabalho. Ele vinha vindo de Caxambu, não encontrou trabalho, o dinheiro acabou, não podia mais ficar no hotel, já fazia 15 dias que estava na rua dormindo na rodoviária, né? E enquanto ele comia essa marmitex, ele foi se abrindo com ela. Deus incomodou ela de uma maneira tal que ela percebeu que ela podia, como cidadã, dar uma oportunidade para esse rapaz. Ela levou ele para a casa dela, né? E lá na casa dela, ele tomou banho, se arrumou. No outro dia de manhã saiu para entregar currículo. Voltou às 6 da tarde, já com entrevista marcada, com o uniforme da empresa, né, com tudo pronto, já para começar a trabalhar. Esse moço já está trabalhando. Hoje eu encontrei a pastora Simone e ela testemunhou a respeito disso. O rapaz já se encontra trabalhando, já está juntando dinheiro para alugar uma casa, para trazer a família. Então a gente vê assim que muitas pessoas vão para a rua em busca de uma única oportunidade. E de repente não é um vagabundo, não é uma pessoa que tem um problema com álcool, com drogas, mas lá na rua a gente também vai encontrar pessoas que têm problema com álcool, com drogas. Então quando for para a rua para fazer qualquer tipo de trabalho, tem que ir como a igreja vai. Tem que ir preparado para saber o que falar, para saber o que fazer e como reagir diante de qualquer situação. A gente vai para o intervalo bem rapidinho e na volta a gente continua esse bate-papo aqui. Você fica aí com alguns eventos que vão estar acontecendo aqui na região e na volta a gente finaliza aqui esse bate-papo a respeito disso. A igreja moderna e o amor ao próximo.
aí, Marcha para Jesus 2016. Dia 3 de setembro, no pátio da Copama. Presença confirmada de André Valadão. Hoje o meu milagre vai chegar. Fala, povo de Deus de Machado, todo o sul de Minas e região, aqui em Minas Gerais. Dia 3 de setembro estaremos juntos na Marcha para Jesus, nessa terra abençoada. Eu espero por vocês, será um dia de bênção inesquecível. Até lá! Unge-me, Senhor, toca-me. Venha adorar o Senhor Jesus com a gente. Marcha para Jesus 2016. Dia 3 de setembro, no pátio da Copama. É isso aí, como eu prometi, nós estamos de volta. E agora, né, nós vamos continuar esse bate-papo aqui. Eu queria que você, pastora, né, nos falasse um pouquinho a respeito, né, de como funciona a igreja, os dias de culto, o endereço exatamente, logo no começo desse segundo bloco, para que as pessoas que quiserem conhecer, para as pessoas que estiverem assistindo e quiser conhecer a igreja, tiver essa curiosidade. É uma igreja de uma localização privilegiada, né? Fica bem no centro da cidade. E muito ônibus, né, perto ali. Eu queria que você deixasse aí o endereço, os dias de culto e a gente conversar um pouquinho a respeito disso antes da gente voltar para o assunto. É um prazer. Nós temos vários cultos e vários horários. Então eu quero deixar o convite a todos que sentiram o desejo de nos visitar. A Igreja Nacional Poder da Fé está bem ali na rua Comendador José Garcia, o número é 517, mas a facilidade está em frente ao posto Pirangue e ao lado é parede e meia com a academia R1. Nós temos culto na segunda-feira às 7h30, na quarta-feira às 15 horas e às 19h30, nós trabalhamos sobre a família. Na sexta-feira também às 3 horas e às 19h30, onde nós temos o trabalho na nossa igreja de cura, de libertação e de milagres. E todos os domingos às 7 horas da noite, nós temos o culto do avivamento, da busca do Espírito Santo, da revelação da palavra de Deus. E estamos ali, eu gosto até de ressaltar, porque às vezes alguma pessoa, algum irmão, algum visitante tem algum problema físico. Então nós tivemos essa preocupação também de preparar a nossa igreja para receber todo tipo de pessoa. Então a pessoa que é cadeirante, que tem algum problema de deficiência física, de locomoção, a nossa igreja é preparada com rampa, com banheiros próprios para receber essas pessoas. Eu gosto também de dizer sobre as mães, porque eu sou mãe, eu sei a grande dificuldade da gente ir com o filho na igreja e atrapalha o culto, a gente não busca, a gente não entende direito. E na nossa igreja nós tivemos o privilégio de Deus, de termos o flaudário, de termos o berçário e de termos a escolinha para atender essas crianças, Martinelli, para que os pais tenham ali o momento deles com Deus e tenha os nossos obreiros, os profissionais, com amor, cuidando dos seus filhos e instruindo eles também na palavra. Né, de saber tranquilidade. Está ali, está sendo cuidado e está sendo também instruído na palavra de Deus. Então é um privilégio para a gente fica muito honrado com a visita de todos que ali compadecem. Amém. Voltando no assunto que a gente estava, né, eu passei esses dias lá e sempre que eu não estou naquela correria doida que eu vivo, né, eu sempre dou uma passadinha lá e nesse dia eu resolvi passar uma sexta-feira e vocês estavam preparando, né, ali a comida que iria, né, ser entregue naquela noite nas ruas. E me chamou muita atenção porque a igreja, a porta de vidro está lá na rua, né? E a cozinha está lá no fundo. Sim. E eu senti lá da porta, no momento em que entrei, o cheiro da comida. É assim, aquela comida que... Isso era umas 7 horas da noite, eu acredito. Mais ou menos isso. E aquele cheiro, né, que dando vontade. Me aguçou a fome, né? E eu entrei ali e tal, conversei com o pastor e ele comentou, falou, a gente tá preparando aqui a comida e tal, que vai hoje à noite pra rua. Eu notei assim um carinho, né? Porque tem gente que faz a questão social, mas faz assim, é aquilo que tá me sobrando, é aquilo que não me serve mais, né? E quando eu senti o cheiro da comida, vi o carinho com que estava sendo preparado, né, para ir para a rua, eu notei a preocupação de se dar o melhor,
né, se oferecer algo realmente bom para quem fosse receber. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito disso. Não tem como ser de outra forma, né, Martinelli? Porque tudo quanto fizeres, fazeis não como para homens, mas para o Senhor. Então, volto a dizer que eu abri também esse quadro, dizendo, nesse programa, na verdade, falando, né, que nós, quando fazemos ao necessitado, ao nu, ao pobre, nós não fazemos para eles, nós estamos fazendo para Cristo. Então, como fazer qualquer coisa para Cristo? Como pegar as sobras como Caim e levar diante do Senhor? Nós temos temor, né? De que Deus não se agrade disso na nossa vida. Então a gente fez como para irmãos em Cristo, para pessoas amadas de Deus. E a comida foi tão saborosa mesmo que todo mundo na igreja ficou com vontade de comer. E por incrível que pareça, a nossa prioridade era eles, fazer essas 100 marmitex que todo mundo, todos, até nós que cozinhamos, as irmãs que cederam o tempo. Teve uma chefe de cozinha conosco que foi lá ajudar a fazer preparamento, que é da nossa igreja também. E ninguém comeu. Nós acabamos o cheiro. Todo mundo morrendo de vontade. Mas isso me deixa mais tranquilo, porque eu fiquei com essa vontade também. Então, pelo menos não fui só eu. Todos nós. E a gente falando, não, a gente tem todo dia em casa, isso aqui é para eles, é para eles, é para eles. Mas com certeza a gente fez priorizando e com essa mentalidade que a gente estava fazendo, muito mais do que para moradores de ruas ou para drogados, nós estávamos fazendo para o Senhor. Amém. Então, isso é um privilégio e tem sido tão gratificante na nossa vida, tão enriquecedor para o corpo de obreiros meus da igreja. Eu vi um despertar deles. Sabe, como se a gente tivesse tacado fogo numa chama que estava meio que apagada. Isso tem feito muito mais bem para nós do que para eles. Sim, eu me lembro que o primeiro trabalho que a gente fez como associação foi uma visita ao CREM, um trabalho que a gente fez. E eu nunca vi as pessoas que trabalham comigo na Ministrar tão cheias de amor, sabe? Tão felizes. Eu me lembro que eu convidei um amigo meu, porque a gente ia fazer algo de Natal, e a criança, não adianta. Pra gente, cristão, a gente entende a forma correta do Natal, mas quando lido com criança, eu tenho que entender a cabeça da criança, eu tenho que entender a fantasia da criança, e nós levamos ali a figura do Papai Noel, né? Muita gente criticou e tudo mais, mas isso aí eu deixei pra lá. É porque era uma forma de conseguir entrar, né, e explicar pra criança o amor de Cristo e a data qual significava ali. E eu fiz um convite para um amigo meu, porque não tinha ninguém gordão e altão. E aí eu falei assim, não, vamos lá, você vai ser o nosso Papai Noel para entrar lá e tudo mais. E aí ele falou assim, mas Papai Noel não está na Bíblia. Eu falei, não, mas hoje você só vai como um personagem só. Chegando lá a gente explica o que significa o Natal e tudo mais, e as crianças vão entender. E aí quando chegou lá, fez tal, e na saída ele me abraçou e me agradeceu, falou para mim, Martinelli, eu tenho 2 filhas, né? Eu sou assim, eu me considero um bom pai, mas hoje você, mesmo sem ser pai, você me deu o maior presente da minha vida. Aí eu falei para ele assim, mas o que foi? Ele falou, você me deu a oportunidade de ser pai de outras crianças, né? E eu fiquei muito feliz com isso. Eu vejo que quando vocês fazem esse trabalho, vocês também têm essa oportunidade, né? De ser importante para uma outra pessoa. E é muito, muito bom mesmo. A gente tem ficado muito feliz com isso. E eu queria aproveitar, né? Porque a gente não pode perder as oportunidades. Amém. Eu queria aproveitar e pedir a todo o público cristão, católico, espírita, todos que estão nos ouvindo, que tem amor ao próximo, que tem compaixão ao próximo, para unir a nós nesse trabalho social. Nós estamos precisando de arrecadação de alimentos, porque, como disse, nós pretendemos de 15 em 15 dias estar nas ruas. Atender, né? Estar nas ruas levando mantimento, levando doações. Então eu queria pedir que, se você tem cobertor, se você tem roupa de frio, ame o teu próximo como a ti mesmo, porque esse é o maior mandamento do Senhor para a nossa vida. Então, se você puder doar, nós vamos estar recebendo, e saiba que será muito bem recebido pelo Senhor Jesus também a sua doação. Nós estamos precisando de cobertores, de roupas de frio, né?
para adultos e de mantimentos. Qualquer coisa já estará sendo de grande ajuda, porque nós temos feito esse trabalho. Eu quero ressaltar que não é feito sozinho. A Igreja Nacional Poder da Fé não tem feito, eu não tenho feito sozinho. São doações de muita gente que tem contribuído para que a gente possa estar levando isso até a população que nós sabemos que são os mais necessitados do material e do espiritual. Vamos aproveitar então, pastora, vamos aproveitar esse momento. A gente já vai terminar o programa daqui a pouco, mas já vamos aproveitar, vamos reforçar então o endereço da igreja para quem tiver essa doação puder encaminhar para a igreja, e também deixa o seu telefone para a gente, para as pessoas que quiserem entrar em contato, quiser conhecer o projeto e o trabalho de vocês. Pois bem, nós estamos reforçando então nosso endereço é na Comendador José Garcia, 517, né? No centro aqui da cidade, do lado da Academia R1 e bem em frente ao posto Ipiranga. E todo que tiver a doação, nós pedimos que preferencialmente possa estar fazendo nos horários que antecedem os nossos cultos para encontrar a igreja aberta. Mas se de todavia não puder, por algum compromisso, e quiser e puder entregar antes, pode estar me ligando. O meu telefone é o da Oi, é 987 12 4740, é 987 12 4740 da operadora Oi, que você pode marcar comigo. Eu entro no carro, vou na sua casa, busco recado. Tem uma outra equipe também, tem outras pessoas da igreja que estão engajados nisso, que vai aonde a pessoa estiver. Se ela não puder levar na igreja, a gente vai de carro, a gente busca, porque a intenção é não deixar esse trabalho morrer. Com certeza. E a gente sabe que o desafio é grandioso de ter, de 15 em 15 dias, de ter algo para, alguma isca boa para levar até, para oferecer a essas pessoas. E saiba que isso vai ser de muito, muito agrado diante dos olhos de Deus, porque, volto a dizer de novo, né? Quando a gente faz ao nu, ao necessitado, ao pobre, a gente não está fazendo para essas pessoas, está fazendo para o próprio Senhor. Amém. Eu queria agradecer mais uma vez a presença da pastora aqui no programa, desde já mandar um abraço, né, para todos os membros ali da Igreja Nacional Poder da Fé, pastor Romero, para todos os obreiros, o corpo de obreiros ali. Mandar também um abraço, né, lembrando aqui, pastor Edmilson, ali na cidade de Cambuí, da comunidade cristã Cristo é a Vitória, também para o pastor Augusto, que foi quem nos indicou para estar lá em Cambuí. Agradecer a você, né, que nos acompanha aqui pela TV Libertas, que sempre está ligado. Nós estamos aqui de segunda a sábado, em 2 horários, à 1 da tarde e também às 18, né, já entrando a noitinha ali. Então você pode acompanhar a programação aqui pela TV Libertas. Lembrando que a TV Libertas sempre vai ter um conteúdo, né, envolvendo a tua família, trazendo valores que muitas das vezes outras mídias têm perdido. Então que você priorize isso. Que você priorize saber um pouco mais da tua cidade, que você priorize saber um pouco mais da tua comunidade, né? Nós trabalhamos e buscamos todos os dias da semana trazer algo bom para você, para a tua criança, para a tua família. Nós temos aqui, né, toda terça um programa voltado a crianças, com a Maísa, a mãe Fessora e o vovô Clifo. Nós temos toda quarta algo para o teu filho, para o jovem da tua igreja, falando sobre música. Na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado às 11h30 da manhã. Então nós temos algo, né, voltado para você, para a tua casa, para a tua família, né, que realmente vai acrescentar. Agradecer a pastora mais uma vez pela presença aqui, e sempre que puder voltar aqui para estar compartilhando um pouquinho mais dessas coisas boas, né, falando um pouco mais, que eu acredito que não é o primeiro e nem vai ser o último trabalho. Sempre vai ter novidade para acontecer aí. Em nome de Jesus, né? Amém. Não podemos, não queremos parar, mas a gratidão é toda minha. Em primeiro lugar, mais do que tudo, pela sua amizade, que Amém. Foi presente de Deus aqui em Pouso Alegre para nós, né, da sua família. E dizer que estamos prontos e aptos para tudo que o ministrar precisar. Amém, amém. A gente vai ficando por aqui, né? E que você possa estar ligadinho aí na programação da TV Libertas. Tem jornalismo, tem esporte, tem tudo para você aqui na TV Libertas. A gente fica por aqui, Deus abençoe a sua semana e até o próximo programa.
presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fique por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!